triângulos. Bom, se você tomar naquele vértice com o ângulo vermelho uma reta paralela a essa base oposta, você vai ter os ângulos verdes sendo ângulos correspondentes. Assim como os ângulos laranja também serão ângulos correspondentes, eles serão iguais. Aí você percebe que os vermelhos serão OPV. Bom, o que você pode dizer sobre um verde, um vermelho e um laranja? A soma de cada um deles, a soma deles é igual a 180 graus. E então, isso é um teorema, que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. E tem um teorema também sobre o ângulo externo de um triângulo. O ângulo externo é aquilo que falta para completar os 180 graus. O ângulo externo sempre será igual à soma dos outros dois ângulos internos que ele terá. Por exemplo, o ângulo laranja. O ângulo laranja, ele tem um ângulo externo, tudo bem. Quem é o ângulo externo dele? É o verde mais o vermelho. A soma deles é exatamente o ângulo externo ao laranja, ok? Bom, os triângulos podem ser classificados com relação aos lados e com relação aos ângulos internos. Se ele tiver todos os lados iguais, ele é chamado de equilátero. Se ele tiver dois lados iguais, é chamado de isósceles. E se todos os lados tiverem medidas diferentes, então ele é chamado de escaleno. Bom, no triângulo isósceles tem algumas particularidades. Quando a questão diz que ele tem dois lados iguais, você deve concluir que os ângulos da base também serão iguais. E a recíproca é verdadeira. Se a questão disser que ele tem dois ângulos iguais, então você deve concluir que os dois lados serão iguais. Um implica no outro e o outro implica no. E tem mais um detalhe sobre o triângulo isósceles. Esse segmento em vermelho ali, fazendo 90 graus na base, ele não é apenas a altura do triângulo ABC em relação à base AC. Essa medida vermelha, ela é a altura, mas ela encosta exatamente no ponto médio da base AC. Então, além dela ser altura, ela é também mediana, pois ela liga o ponto médio do lado AC até o vértice oposto, vértice B. E ainda, além de ser altura e mediana, no ponto médio traçou-se uma reta perpendicular. Então, ela é também uma mediatriz do segmento AC. E, além de tudo isso, ela também é a bissetriz do ângulo B. Ela divide o ângulo exatamente ao meio, em duas partes iguais. Então, os dois triângulos, do lado direito e do lado esquerdo, cortados por essa altura mediana, mediatriz e bissetriz, todas as quatro sevianas do triângulo são iguais quando ele for isósceles. E não vamos esquecer que no triângulo equilátero é também um triângulo isósceles. Então, se tudo isso acontece no isósceles, é claro que no equilátero também vai acontecer tudo isso, né? Altura, mediana, mediatriz e bissetriz são todas de mesma medida, são todas sevianas idênticas, né? A mesma, ok? Agora, o triângulo também pode ser classificado com relação aos ângulos internos. Se ele tiver apenas um ângulo interno igual a 90 graus, é chamado triângulo retângulo. Se ele tiver apenas ângulos internos agudos, ou seja, menores que 90 graus, ele é chamado acutângulo. E se houver apenas um ângulo obtuso maior que 90 graus, então ele é considerado um triângulo obtusângulo. E vale lembrar que no triângulo retângulo, quando tem o ângulo reto, vale o Pitágoras, né? Sendo A hipotenusa, né, o maior dos lados do triângulo, vale aquela igualdade de que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vale também lembrar que no triângulo acutângulo, que só tem ângulos agudos, seja A o maior dos lados que ele tenha, não vale a igualdade, vale essa desigualdade. O maior dos lados ao quadrado chega a ser, então, menor do que a soma dos quadrados dos outros dois lados. E no triângulo obtusângulo, A é o maior dos lados. Então, A ao quadrado é maior do que a soma dos outros dois
elevados ao quadrado. Quando é triângulo retângulo, vale a igualdade. Quando é acutângulo, é menor. E quando é obtusângulo, é maior, certo? Uma das maneiras de você poder classificar o triângulo com relação aos lados, só tendo os tamanhos dele, né? Você pode fazer com relação aos lados e aos ângulos, fazendo essa igualdade ou essa desigualdade. Certo, galera?